Oi, gente. Então, continuando o nosso conteúdo de gravimetria, né? No vídeo passado eu falei para vocês sobre gravimetria de precipitação com relação aos precipitados que são coloides, né? Que formam coloides. Hoje nós vamos começar a falar então sobre os precipitados cristalinos, tá? Os precipitados cristalinos, eles são muito mais facilmente filtrados e purificados. Então é mais fácil de controlar o tamanho individual das partículas e por isso eles são mais facilmente purificados e filtrados, são preferíveis. Se a gente pudesse escolher, nós escolheríamos apenas os precipitados cristalinos. Acontece que, infelizmente, às vezes se formam coloides, não tem como, né? Como que a gente consegue controlar, então, esse tamanho do cristal? Controlando a supersaturação relativa, que a gente falou no vídeo anterior, né? Então, de que depende a supersaturação relativa? Depende da concentração do analito no momento, num dado momento, e da solubilidade do produto que vai precipitar, né? Então, para poder minimizar o que é a concentração do soluto, o que a gente usa? A gente usa soluções diluídas, e fazemos a adição do agente precipitante de forma lenta e sob agitação. Isso garante que a cada instante a concentração do soluto fique menor e por isso a supersaturação relativa também fique menor. O aumento da solubilidade a gente consegue fazendo então essa adição do agente precipitante numa solução a quente, ou dependendo da situação, tem alguns agentes precipitantes que aumentam um pouco a solubilidade de acordo com o pH do meio. Então, se for esse o caso, se ajusta o pH para tentar aumentar um pouco a solubilidade desse agente precipitante e aí conseguir que o tamanho individual das partículas sejam mais facilmente controlados. Fazendo isso, fazendo adição lenta, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas fazendo essa adição lenta, o cristal formado ele vai ficar maior, né? Então ele vai formando um cristal maior, que por isso é mais facilmente precipitado, certo? Muito bem. Com relação aos precipitados cristalinos, aqui também tem a fase de digestão, que é aquele tempo que o precipitado fica na solução mãe, que é a solução em que ele foi gerado, né? Aqui, mais útil é a digestão sem agitação, e ela geralmente vai gerar um produto mais puro e de filtração mais fácil, tá? A recristalização também pode ser utilizada e ela resulta na ligação de partículas adjacentes. E isso vai gerar um cristal maior e mais fácil de ser filtrado também, tá? Então, na recristalização, você dissolve o precipitado e recristaliza ele num solvente adequado. Por exemplo, se ele é solúvel no solvente quente, e aí quando resfria, forma o cristal novamente, certo? Muito bem. Aí agora, essas são as características dos precipitados cristalinos. É mais fácil, mais tranquilo do que dos coloides, justamente por serem mais fáceis de serem controlados. Aí, nós vamos falar agora da coprecipitação. Então, a coprecipitação é um problema que acontece, né? É um processo em que os compostos que são normalmente solúveis, eles são removidos da solução por um precipitado, certo? Então, você tinha um composto que era solúvel, que ia ficar na solução e que não ia ser um interferente ou um contaminante no teu precipitado, porque ele é solúvel, ele ia ficar em solução, mas por algum motivo ele sai da solução e vai para o precipitado. O precipitado carrega ele, ou arrasta ele, ou prende ele. Então, existem 4 tipos de coprecipitação: a adsorção superficial, a formação do cristal misto, a oclusão e o aprisionamento mecânico. Então, a gente vai ver cada uma dessas, sendo que as duas últimas é praticamente a mesma coisa, a gente vai ver junto. Mas nós vamos ver o processo, então, de adsorção superficial, tá? O processo da adsorção superficial e de formação de cristal misto são processos que envolvem equilíbrio, tá? Enquanto a oclusão e o aprisionamento mecânico,
estão relacionados com a cinética de crescimento do cristal, tá? Quando for importante, eu tiro a minha carinha daqui, porque tá cortando um pouquinho o slide. Depois eu também mando os slides para vocês sem a gravação, só como PDF, tá? Muito bem. A gravimetria por precipitação, então, em relação à coprecipitação por adsorção superficial. Então, assim, isso está muito relacionado com os coloides, tá? Com os precipitados coloidais, coagulados, e não é muito significativo para precipitados cristalinos, tá? É uma fonte bem comum de coprecipitação e uma causa bem provável de contaminação significativa de precipitados que têm área superficial elevada. Por isso que os coloides eles se enquadram nesse segmento, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma figurinha, deixa eu tirar a câmera, de um coloide coagulado, tá? Vejam que mesmo o coloide estando coagulado, por dentro ali, né, dá para enxergar, o coloide ele continua a ter uma grande área superficial. E aí essa grande área superficial é que permite essa adsorção superficial, né? Então o íon ou o contra-íon que tem uma forte interação ali com a área superficial do coloide, vai se absorver ali e vai ficar, então, como um contaminante, certo? Com relação à adsorção superficial, a gente pode dar um exemplo assim, por exemplo, a gente tem o cloreto de prata, que é coagulado. Ih, meu piazinho chorou. O cloreto de prata coagulado formado na determinação gravimétrica de cloreto, tá? Então, quero determinar cloreto. E aí, o meu agente precipitante, né? O que precipitou é o cloreto de prata. Ele está contaminado com íons prata que foram adsorvidos e com o nitrato ou outro ânion da camada do contra-íon. Como consequência, então, o nitrato de prata, que é um composto que normalmente é solúvel, ficaria na solução, na forma de nitrato de prata, ele vai ser coprecipitado junto com o cloreto de prata. Então, ele vai ser um contaminante do meu cloreto de prata, porque teve essa absorção ali na camada superficial, geralmente do coloide, por esse ânion e o contra-íon, que é o meio lá que tinha nitrato, tá? Como que a gente minimiza essas impurezas, então, em coloides, né? Primeiro processo, a gente pode usar a digestão, tá? Então, deixa eu colocar eu aqui dentro. A gente pode usar a digestão. Através da digestão, aquele processo em que o precipitado fica em contato com a água-mãe por um determinado tempo, nesse processo a água sai. Quando a água sai, ela vai gerar uma massa mais densa, né? Então, é como se o coloide ele coagulasse um pouco mais. E aí, essa coagulação faz as partículas do coloide ficarem mais juntas e por isso vai ter uma menor área de superfície. Isso minimiza as impurezas, não elimina, mas minimiza. Outro processo que pode ser utilizado, que na verdade são os processos que já eram utilizados quando a gente viu coloides lá no vídeo anterior, é a lavagem com eletrólito volátil, né? Então, depois da etapa da precipitação e da digestão, vem a etapa de lavagem, que acaba sendo um problema no caso dos coloides, porque pode haver a liberação do coloide de novo, né, sem coagular, mas não esqueçam que uma possibilidade é lavar esse precipitado com um eletrólito volátil. Assim eu vou estar arrastando, né, deslocando esse eletrólito não volátil que está contaminando o meu precipitado por coprecipitação de adsorção superficial. Então, eu lavo por um processo mecânico mesmo o meu eletrólito volátil. Ele vai deslocar esse eletrólito que está ali como contaminante e é não volátil. Se tá esse eletrólito não volátil, na hora que eu secar, ele vai continuar no meu precipitado, eu vou ter um erro. Mas se eu lavar com um eletrólito que seja volátil, depois, na hora de secagem e calcinação,
esse eletrólito vai embora e eu fico só com o meu precipitado real, tá? E aí, por último, a gente tem a reprecipitação. A reprecipitação é uma medida mais drástica, né? E ela envolve um tempo considerável, porque eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Então, através da reprecipitação. Mas é uma possibilidade que melhora bastante a questão da minimizar a absorção superficial, certo? Então, vou parar aqui para continuar no próximo vídeo.